Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Que bom que você voltou, tudo bem com você? Espero que sim. Temos pessoas nos ouvindo aí em várias partes do Brasil e do mundo. Deus abençoe vocês, que hoje nós possamos ter um momento mais agradável de meditação, de reflexão na Palavra de Deus. Essa aqui é mais uma pregação expositiva aqui do livro de Êxodo, episódio 221, terceira temporada, capítulo 19, a parte 3. Vamos lá? Hoje nós vamos falar bastante sobre aquele evento da manifestação da glória de Deus no Sinai ali. Vamos lá? Leia o capítulo 19, se possível, depois vem pra cá, convida mais gente e vamos aprender junto muita coisa legal da palavra de Deus. Então no Êxodo, no capítulo 19, nós já vimos o primeiro e o segundo episódio, algumas coisas sobre o capítulo 19. Hoje, no próximo, nós vamos concluir. Então, Deus, ele fez esse propósito conhecido de antemão, de manifestar sua glória. As pessoas, elas viram e ouviram aqueles fenômenos terríveis ali, naturais, e puderam acreditar em Moisés. Eles puderam reconhecer permanentemente a sua autoridade como alguém que era mensageiro e representante de Deus. Quando Moisés estava lá no Sinai, antes e depois que foi confiado a palavra de Deus a ele, uma mensagem divina para ele dispensar e entregar para o povo de Israel, ele insistiu como uma de suas dificuldades de que Israel não acreditaria nele. Lembra lá em Êxodo 4 primeiro? Eles dirão, o Senhor não te apareceu, você está inventando isso. Agora, sem nenhum apelo de Moisés, Jeová fornece uma demonstração sublime de sua presença, que ele menciona expressamente como destinada a estabelecer a posição de Moisés. O testemunho deve sempre ser escolhido de acordo com o caráter e as circunstâncias daquele a quem é apresentado. Há um tempo em que se bastará transformar a vara em serpente. E assim, há um tempo em que as mesmas pessoas diante das quais isso foi feito devem ser confrontadas com o temor ali diante do Sinai, com os terrores no Monte Sinai. Veja que era um grande defeito por parte do povo que eles não tinham um senso adequado. Quase nós podemos dizer que eles não tinham nenhum senso da santidade de Deus. Mas a manifestação ela não viria imediatamente. As pessoas tiveram que esperar por isso. Mas esperar não era tudo. A espera de fato era necessária para que tivessem oportunidade suficiente para se prepararem. Mesmo já estava tendo aquele significado para eles nas coisas externas, e mesmo em uma questão tão leve como as lavagens das roupas que foi ordenado ali, e que eles esperassem durante 2 dias, eles deveriam ser um povo santo. Essa já era a mensagem ali. Eles deveriam ser um povo separado. Todas as impurezas acumuladas pelo caminho, toda a poeira do conflito com Amaleque teve que ser lavada. E com falta de água, como ultimamente, Deus, podemos ter certeza, forneceu um suprimento abundante antes de dar esse comando. Ele exigia que seu povo, por meio de certas ações simbólicas, entrasse em um estado de prontidão especial para com ele. Então, quando eles estiverem prontos, eles devem tomar mais precauções especiais para não entrar no solo sagrado. Assim como Deus tomou dos habitantes da terra, em casa de Jacó, para ser sua nação santa, assim ele tomou essas colinas do Sinai para serem um lugar santo para ele mesmo. Houve uma manifestação ali da presença de Deus. E quais foram os efeitos que ocorreram ali?
Veja que precisamente como a manifestação deveria ocorrer, não parece ter sido indicado de antemão. E mesmo como ela é descrita por todos aqueles termos terríveis ali, que houve trovão, houve relâmpago, houve fumaça e um monte tremendo pela presença de Deus, nós sentimos que a realidade, ela deve ter transcendido em muito poder de descrição da fala humana. Foi realmente uma vista indescritível, uma visita sem palavras para poder descrever. A palavra que mais nos diz é que diz que antes dessa visitação, todo o povo estremeceu. Evidentemente, isso teve um efeito esmagador sobre eles. Fica perfeitamente claro que quando Deus não pode atrair os homens pelo amor, Ele pode retê-los pelo temor à sua presença gloriosa. Qualquer outra coisa que os homens possam recusar entregar a Deus, amor, adoração, serviço, isso em todos os eventos é assegurado, que eles ficarão aterrorizados diante dele, e assim a vida mais ateísta deve reconhecer por suas emoções mais perturbadas que existe um poder ao qual não pode resistir. A ostentada disciplina e soberania da razão humana não contam então para nada. Não. O terremoto externo obtém seu devido resultado do coração trêmulo, que estremece diante da presença de Deus. O homem pode estabelecer sua vontade contra a vontade de Deus, mas isso significa apenas que ele recusa a obediência. Ele não pode impedir que Deus o abale até os fundamentos de seu ser. Não. Veja que aqueles que foram treinados na idolatria, eles podem muito bem se tornar céticos e acabar as vidas em total incredulidade, pois eles nunca veem nada no caminho de subjugar o poder, exceto o poder de sacerdotes desonestos sobre devotos supersticiosos. Há grandes pretensões e profissões, mas nunca se faz nada que corresponda a elas. Mas aqui, quando Jeová começa a especificar os seus requisitos, ele primeiro mostra seu poder da maneira mais impressionante. Quando o israelita olhava para trás no Sinai, quaisquer outros sentimentos que pudesse ter, ele não podia negar a terrível realidade que estava ali. E uma coisa muito notável é que através de todos esses trovões, relâmpagos, fumaça e tremores, não houve uma destruição real. Se existisse, certamente teria sido registrado nas páginas da Bíblia. Mas longe de ser este o caso, havia instruções especiais e muito sérias para se evitar tocar no monte. Veja os versículos 12, 13, 21 e 24 desse capítulo. O Sinai, com todos os seus terrores não descritos, nos lembra o vulcão Vesúvio, né? As pessoas abaixo estavam reunidas em uma cidade como Herculano ali, que ficou conhecida por ter sido conservada junto com a cidade de Pompeia, depois de ter sido soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, lá em 79 d.C. Já deve ter ouvido essa história, tem até um filme muito legal, né? Pompeia. Muitos dos seus habitantes, eles morreram devido à erupção e à cinza que modelou seus corpos na posição que existiam no momento da sua morte. Ainda existe isso lá, aberto à visitação. Apesar de ser menor que sua vizinhança Pompeia, Herculano era muito mais próspera. E aqui no Sinai, o propósito de Deus era simplesmente manifestar a realidade. Ele poupa a vida do povo. E a extensão e a proximidade do seu poder. E justamente aprendidos, podemos deduzir a necessidade dos preparativos e cuidados referidos nesse texto. A exigência de que em preparação para seu encontro com ele no monte, o povo deveria se santificar por 2 dias inteiros, versículo 10. E essa santificação imposta, ela era principalmente externa, a lavagem do corpo, a lavagem de roupas, mas isso em si mesmo é um símbolo da necessidade de pureza de coração. E sem dúvida deveria ser acompanhado de preparação mental e espiritual para estar na presença de Deus.
A santidade, ela deve ser estudada por nós em todas as nossas abordagens a Deus. O profano, ele não será desprezado por Deus se eles vierem a ele com penitência, confiando em sua graça em Cristo, mas seu fim ao recebê-los é que ele pode torná-los santos, e a santidade é a condição da comunhão subsequente. Isso deveria ser aplicado tão rigorosamente que se um homem ou mesmo um animal tocasse a montanha, o invasor seria morto. A declaração: quando a trombeta soar longamente, eles subirão ao monte, versículo 13. E provavelmente isso tudo deve ser lido à luz do versículo 17. E a lição ensinada é a do temor reverente de Deus. Versículos 16 ao 19, nós vemos a descida de Deus ao Sinai. A descida de Deus no Monte Sinai, versículo 18, foi em fogo, com grande terror. A cena, conforme descrita nesses versículos, é suficientemente terrível. Os adjuntos da descida foram uma nuvem espessa sobre o monte, trovões e relâmpagos, a voz de uma trombeta, como de uma trombeta muito alto, e um fogo ardendo no meio do céu. Fumaça como de uma fornalha, resultado da ação do fogo, o tremor da montanha. Veja que esse horror e terror são ainda mais notáveis quando lembramos. O que temos aqui não é Deus, o juiz, acusando diante dele pecadores trêmulos e condenados, para pronunciar sobre eles sentença de condenação, mas um Deus de graça, convocando à sua presença um povo que ele ama e redimiu, e acaba de declarar ser para ele um tesouro peculiar acima de todas as pessoas. O objetivo dessa manifestação é dar a Israel uma lei que será o vínculo de uma aliança entre ele e Deus, e pela qual se pretende que eles ordenem as suas vidas. Os fatos a serem explicados são os fenômenos aludidos, que são todos de natureza alarmante, e a maioria deles tem um significado simbólico que aumenta a impressão de terror. O fogo, por exemplo, é o símbolo da santidade. A nuvem espessa, ela sugere mistério. Também fala de como Deus deve ocultar a sua glória do homem, se o homem não deve ser consumido por ela. A fumaça, ela fala da ira. E mais cedo ou mais tarde eles devem ser trazidos à luz. As relações de Deus com os homens nunca poderiam ser colocadas em uma base satisfatória, até que o mais completo reconhecimento lhes fosse concedido, para que os homens tenham o conhecimento do pecado. A lei deve ser divulgada para que os homens possam compreender o número e a extensão de suas transgressões. A legislação no Sinai, portanto, marca um estágio distinto no progresso das revelações de Deus. A maioria daqueles a quem a lei foi dada, enquanto exteriormente o povo de Deus, e prestes a assumir as obrigações de uma aliança solene, eram realmente não regenerados. Essa circunstância que estava na verdade de sua relação com Deus, distinta da mera profissão, foi apropriadamente significada pela maneira pela qual a lei foi dada. A lei mostra por sua forma que não foi feita para um homem justo. 1 Timóteo 1,9. Para o pecado que a lei trouxe à luz, nenhuma expiação adequada foi ainda fornecida. Expiações típicas podiam de fato ser oferecidas, mas não até que o grande propiciador viesse, a culpa poderia ser realmente removida. O perdão de Deus sob essa primeira aliança não era remissão propriamente dita, mas cobertura. Veja lá em Romanos 3,25. Cristo, ele veio para a redenção das transgressões que estavam sob o primeiro testamento. Hebreus 9,15. Que, portanto, estavam de pé sem expiação. A lei, de uma maneira muito peculiar, como entrou aqui na aliança sináitica do Monte Sinai, não era um poder salvador e abençoador, mas ao contrário, só podia condenar. A lei, ao entrar na aliança com Israel, não podia justificar nem santificar. Mostrou-se desigual até mesmo para a tarefa mais baixa de restringir as corrupções externas.
Seu freio era ineficaz para manter o pecado sob controle. Podia dar mandamentos escritos em pedra, mas não tinha poder para escrevê-los nas tábuas carnais do coração. E a advertência ela é renovada nos versículos 19 a 25 aqui do capítulo. Nós vemos que Deus provavelmente, por uma voz audível a toda a congregação, ele chama Moisés ao cume do monte, e assim que ascendeu, porém, foi enviado de volta para renovar a advertência ao povo, para que se mantivesse estritamente dentro de seus limites. A razão dada foi para que não irrompam para o Senhor, para contemplar os olhos e muitos deles pereçam, para que o Senhor não irrompa sobre eles. Versículos 21 e 22. A passagem ensina que o coração é naturalmente desobediente. Mesmo sob essas circunstâncias mais solenes, os israelitas dificilmente eles poderiam ser contidos. A própria proibição era uma provocação à sua vontade própria de transgredir a fronteira. Para satisfazer esse impulso, eles estavam dispostos a arriscar as consequências. Se o perigo não fosse muito real, Moisés não teria sido enviado de volta tão prontamente quanto foi. E Paulo diz sobre a lei: eu não conhecia o pecado senão por intermédio da lei. Romanos 7, do 7 ao 14. Essa temeridade nas coisas divinas expõe o transgressor a severos castigos. Os homens de Bet-Semes que morreram por olhar para dentro da arca, lembra em 1 Samuel 6,19? Uzá que morreu por tocar na arca. Ou o rei Uzias nos últimos dias de sua vida, que foi amaldiçoado com a lepra, quando ele tenta subverter a lei de Moisés e queimar incenso no templo, o que era reservado apenas para os sacerdotes. Ele morreu isolado em um palácio, pois era leproso. A presença próxima de Deus é perigosa para o desobediente. Beleza? Eu te encontro no próximo episódio. Escute com calma, medite e aprenda bastantes lições que tem aqui disponível para você. Um abraço, Deus abençoe, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.